A santa paz de Deus, amigos do YouTube, irmãos amados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos abordar hoje um assunto polêmico no meio do povo de Deus. E muitos falam que os anjos, eles tiveram relações sexuais com mulheres humanas, nasceram filhos híbridos. Será que isso é verdade? Será que a Bíblia aponta a esse fator? Será que a Bíblia diz para nós se de fato os anjos de Deus tiveram relações sexuais com mulheres e nasceram filhos, os gigantes que são chamados de Nefilins? Vamos abordar esse assunto hoje. No livro de Gênesis, no capítulo de número 6, é onde tem este fato ocorrido. Será que de fato os anjos tiveram relações sexuais com mulheres humanas e nasceram filhos? Eu te digo que não. A Bíblia não aponta isso e vamos hoje descobrir a verdade, porque a Bíblia, ela conta tudo. No livro de Gênesis, no capítulo de número 6, fala acerca do juízo que Deus vai trazer sobre a humanidade. Gênesis capítulo 6 diz assim: Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época e também algum tempo depois, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. E esses gigantes são os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Homens rudes aqui quer dizer fortes, robustos, malhados e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e toda a movimentação das ideias que provinha das suas entranhas era sempre e somente inclinada a praticar do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Quando muitos leitores lêem esse livro de Gênesis, eles vão equivocadamente interpretar que aqui no versículo 4, o versículo 5, observância dos filhos de Deus, eles vão aqui afirmar, dizer que aqui são os anjos caídos, que hoje são demônios, que ao serem expulsos do céu, eles desceram e viram as filhas dos homens, as mulheres lindas e formosas daquela época, e eles pegaram para si essas mulheres e tiveram relações sexuais, e que nasceram esses filhos chamados de gigantes. Só que não é assim que se interpreta o texto. Primeiro, anjos são espíritos. Espíritos não têm multiplicação, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 20, 27, 28 e 29, quando Deus criou Adão e Eva, ele disse: sede fecundo e multiplicai-vos. Essa ordenança Deus deu ao ser humano. Os anjos não têm essa ordenança de ser fecundo e se de multiplicar, até porque só existe anjos. Anjos são criação de Deus através do sopro da sua boca. Os anjos já foram criados com corpos celestiais. Não é da natureza dos anjos terem relações sexuais.
Não é da natureza dos anjos ter atração por mulheres, porque eles são espíritos poderosos, criados de uma essência diferente da essência dos homens, dos seres humanos. Os seres humanos foi criado de corpo, alma e espírito. Do pó da terra eles foram criados. A natureza do ser humano é diferente da natureza dos anjos. Os anjos são espíritos, o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. Não é da natureza dos anjos se procriarem, se relacionarem. Não é da natureza dos anjos ter desejo carnal como de um ser humano, porque isso só foi dado aos seres humanos, de ser fecundo e multiplicai-vos. Não é da natureza dos anjos. Esses gigantes que nasceram entre relações dos filhos de Deus, aqui os filhos de Deus representam a descendência de Sete, que gerou Enos e que passou a se invocar o nome do Senhor, como está descrito em Gênesis no capítulo 4, verso 26. Essa descendência de Sete, de Enos, é que são chamados de filhos de Deus, a qual, vendo a filha dos homens, eles escolheram para si as lindas e ali eles tiveram filhos, ou seja, mistura de raças ocasionou esses gigantes. Gigante descrito na Bíblia que, mesmo depois do dilúvio, no tempo de Josué, esses gigantes também aparecem lá quando eles vão espiar a terra. Golias, no tempo de Davi, também era um gigante. Gigante naquela época, Golias ele tinha 2,90 m de altura. Então, para eles, gigante de 2 metros acima já é um gigante. Então, muitos estão interpretando esse texto equivocadamente e trazendo o que não existe no texto. Primeiro, os anjos não é da natureza dos anjos se procriarem, se relacionarem. Então, aqui está claro no texto de Gênesis capítulo 6, que aqui, em momento algum, Deus se relata a anjos, e sim a seres humanos, a humanidade. No capítulo 6, decorrente até o versículo 8, a história que Deus está contando aqui é que ele irá destruir todo o ser humano da face da terra, porque o pecado se multiplicou e ficou desenfreado, sem controle. Eles começaram a se matar e a se destruir por posse de terra, por causa de mulheres, por alguma coisa que eles foram corrompidos através do pecado. E essa mistura de raças ocasionou em guerra entre eles. Por isso o Senhor Deus resolveu destruir e achou graça a Noé, aonde ele reconstruiu a raça humana com seres humanos. Muitos vão falar acerca do livro de Judas, no capítulo... Vamos ler o livro de Judas. Judas capítulo 1, no verso 6. Vamos ver o que é que está escrito lá. Judas capítulo 1, verso 6. Diz assim: E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Lucas está descrevendo aqui que uma rebelião desses anjos, que eles não guardaram a sua autoridade, eles não obedeceram a Deus, eles foram rebeldes a ponto de Deus dar uma ordem, eles não obedecer, eles preferiram abandonar o céu, eles preferiram não obedecer a Deus. Por esse castigo, Deus os encerrou nas trevas, preso em correntes eternas para o dia do juízo, para que todos os anjos entendessem que Deus, ele ordena tudo, e se os anjos não obedecessem a Deus, o Senhor tem o poder de prendê-los eternamente, sem que eles saiam a vagar a lugar nenhum. Essa classe de anjos que não guardaram o seu domicílio, que não guardaram o seu lugar, o Senhor os encerrou em prisões como juízo, para que todos soubessem que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. No livro de Daniel, nós vemos que o anjo Gabriel, ele vem até Daniel, e ali ele é preso pelo príncipe da Pérsia. Deus manda Miguel, o arcanjo, ou seja, quando o anjo ele se materializa
como está escrito em Gênesis no capítulo 19, a qual os anjos foram até Ló para livrar Ló, e Ló viu os anjos. Anjos, irmãos, quando eles se materializam pelo poder de Deus, é para se comunicarem com o ser humano, é para trazer uma mensagem, um aviso. Quando nós vemos no livro de Mateus que o anjo Gabriel aparece até Maria, ele traz as boas novas. Primeiro ele vai a Zacarias, leva as boas novas de que Zacarias ia ter um filho, e assim aconteceu. Quando ele veio até Maria, ele também trouxe a mensagem. A palavra anjo significa aqueles mensageiros. Eles são mensageiros do céu. Quando ele vai até Maria, eles dizem que ele fala com Maria que Maria dará luz a um filho. Porás o nome de Emanuel, Deus conosco. Anjos são espíritos ministradores, como está escrito no livro de Hebreus. Nos fala acerca dos anjos, são espíritos ministradores. No livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 14, fala acerca desse assunto. Então, irmãos, os anjos nunca tiveram relacionamento com mulheres. Isso é impossível. No livro de Mateus, no capítulo 22, versículo de número 30, Jesus diz: na ressurreição serão como os anjos no céu. Não casam-se, nem dão-se em casamento. O que é que Jesus está dizendo? O que é que Jesus está afirmando? Que na ressurreição, aqueles que forem ressuscitados por Cristo terão seus corpos transformados, serão como os anjos no céu, não casam-se, não dão-se em casamento. Jesus está dizendo que os anjos não têm essa capacidade, não é da natureza dos anjos terem relacionamento nenhum. Primeiro, irmãos, que os anjos eles não possuem um corpo material como o corpo do ser humano, que tem os órgãos macho e os órgãos fêmea. Para que um homem junte-se com a mulher e forme uma família, a mulher tem um órgão, o homem tem outro. Quando os dois juntam, aí sim gera uma filha, aquilo que o próprio Deus diz: sede fecundos e multiplicai-vos. Os anjos não é assim, não é da natureza dos anjos ser fecundo e se multiplicar. Isso só é da natureza dos seres humanos. Então aprendamos, irmão, anjos são espíritos ministradores. Quando os anjos se materializam, é para se comunicar, é para trazer uma mensagem de Deus. Só isso. Os anjos não podem se materializar e ter relações sexuais com mulheres, porque se fosse assim, hoje nós conhecemos vários lugares onde são invocados esses espíritos que chamados de demônio. Eles não têm relacionamento com ninguém. A função dos demônios hoje caído é destruir a humanidade, fazer com que a humanidade venha estar pecando, estar se prostituindo, se embriagando, sempre se afastando do Senhor. Mas não é da natureza dos anjos se materializar e terem relações sexuais com mulheres. Isso é antibíblico, não está na Bíblia isso. Apenas um erro, um equívoco de interpretação bíblica. Espero que os irmãos tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like e terá mais vídeos em breve. Aonde abundou o pecado, transbordou a graça.